bomba laini. Fala galera, eu sou Marcelo Cavalcante, você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do normal. Normalmente eu gravo o vídeo durante a execução das minhas fotos para mostrar para você como é que eu planejo, como é que eu executo as minhas fotos, né? Só que hoje eu vou falar de uma foto que eu fiz há 4 anos atrás e que veio a ser vencedora de um super concurso agora em 2019. No caso, o concurso é o Brasília Photo Show, é uma foto dos guepardos que eu fiz na África, numa viagem em 2015. E eu acabei ganhando o prêmio de melhor foto preta e branca do concurso inteiro. Com isso eu ganhei esse troféu aqui, muito bacana, muito legal aqui, ó, bem legal, vou botar aqui com muito orgulho aqui na minha estante. Ganhei também esse livro aqui, de braço aqui, ó, que é um livro que mostra todas as fotos vencedoras do concurso. São 20 categorias, né, de gestante, a natureza, a paisagem, a esporte, fotojornalismo, documental, retrato, sei lá, tem muita categoria. As fotos vencedoras estão aqui. Essa é a foto do guepardo. Essa foto também ficou em segundo lugar na categoria Vida Selvagem. E eu mandei uma outra foto que também ficou em segundo lugar na categoria Paisagem, que é uma foto em Torres del Paine, no parque lá na Patagônia. Eu gosto muito dessa foto, ela acabou ficando em segundo lugar e ela também está aqui no livro. E essa foto foi muito legal porque eu acabei perdendo para um outro fotógrafo chamado Rodrigo Rosa, que fez uma foto num lugar muito próximo, em El Chaltén, um nascer do sol fantástico, assim, umas luzes incríveis, né, numa trilha. Quando eu fui felicitar o Rodrigo no Instagram, falando, pô, parabéns, sua foto realmente mereceu o primeiro lugar, ele me falou, pô Marcelo, eu sou seu seguidor no Instagram, no YouTube, gosto muito das suas dicas, peguei algumas dicas suas para poder vir fazer essa foto aqui em El Chaltén e estou muito feliz de ter ganho. Então assim, para mim, esse foi um prêmio maior ainda do que ter ficado em segundo lugar, até do que ter ganho esse concurso. Eu fiquei muito feliz, conheci o Rodrigo lá no evento, lá em Brasília, que foi esse final de semana, foi muito legal, um cara super gente boa. Rodrigo, grande abraço, parabéns aí pela sua foto. Enfim, essas foram as duas fotos que eu fui premiado, né? A da Patagônia ficou em segundo lugar na categoria paisagem e a dos guepardos ficou em segundo lugar na categoria animal e primeiro lugar geral, melhor foto preta e branca do concurso. Além disso, eu ganhei também 2 certificados muito bonitos, né? Um de cada foto e tal, e uma câmera fotográfica da Sony DSC-H300, super prêmio. Obrigado Brasília Photo Show por esses prêmios, fiquei muito feliz. Por isso que resolvi gravar esse vídeo para contar um pouco da história dessa foto dos guepardos. A foto de Torres del Paine, para quem quiser conhecer um pouco da história dessa foto, tem um vídeo aí da Patagônia, vai aparecer o link aqui em cima. Nesse outro lago aqui tinha alguns troncos aqui, a gente posicionou também alguns. Fazendo uma longa exposição de 2 minutos aqui, pegando o lago, claro, o tronco, que mostra exatamente como eu fiz a foto, porque essa foto já foi feita numa época que eu tinha o canal rolando. Quem quiser ver um pouco dessa foto, a construção dela, visual, tem nesse vídeo aí no YouTube. Já a foto dos guepardos eu fiz numa época que eu não tinha o canal no YouTube ainda, então eu nunca mostrei nada sobre a África, mas eu vou falar agora um pouco dessa viagem e um pouco de como eu consegui fazer essa foto, que muita gente acha até que é montagem. Vamos lá. Bom, antes de começar a falar dessa foto, eu queria falar o seguinte, existe uma frase do Sebastião Salgado que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: você não fotografa com a sua câmera, você fotografa com a sua cultura, com a sua história, né? E essa frase, ela é muito boa, é muito certeira na minha opinião, eu concordo muito com essa frase. Eu acho que cada um tem um background pessoal, cultural, histórico, familiar, profissional, e isso vem na hora que você está fotografando. Por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver? Eu fui criado numa família que sempre gostou muito de história, gostou muito de cultura, gostou muito de geografia, de viagem, desse tipo de coisa, né? Então,
quando eu era pequeno, tinha uma coleção enorme de revistas National Geographic na minha casa, revistas inclusive americanas, né, originais, e não a versão brasileira, acho que na época nem existia a National Geographic Brasil ainda. E essas revistas me marcaram muito quando pré-adolescente ali, enfim, adolescente, eu sempre folhei muitas revistas. Eu já era apaixonado por natureza, por vida selvagem, por fotografia dessa época, meio que sem saber, obviamente, que eu vinha trabalhar com isso um dia. E uma das revistas que me marcou muito, ela é de maio de 1980, ou seja, ela é de um mês depois que eu nasci. Mas ela tava lá na bagunça da minha casa, quando eu era criança, adolescente, e ela tem essa capa aqui, dá uma olhada. Essa revista ficou rolando nas minhas coisas durante muitos anos. Essa aqui não é a revista original que eu tinha lá, eu consegui comprar algum tempo depois na Amazon, mas eu tinha essa imagem gravada na minha mente desde sempre. Quando se falava em guepardo, para mim, vinha para mim essa imagem dessa capa, desse grupo de guepardos montados em cima desse morrinho. Era uma imagem que eu começava a pensar em guepardo a partir dessa imagem e depois desenrolava a partir de outras imagens. Então, essa imagem especial para mim dessa revista, que tem fotos marcantes aqui dentro, tem uma outra foto que sempre me marcou desde criança, que é essa foto aqui, por exemplo, né, dos guepardos comendo uma gazela viva. Eu sempre fiquei muito impressionado com essa foto, perguntava para minha mãe, mas ela tá viva? Minha mãe tentava responder qualquer coisa para mim, para tentar, enfim, não deixar tão chocado. É uma revista marcante na minha infância, na minha adolescência. E quando eu fui para a África em 2015, realizando um sonho de infância de conhecer a África, conhecer o Serengeti, né? Essa reportagem fala sobre o Serengeti. Eu tinha muita vontade de fotografar os guepardos. E eu tinha essa imagem na minha cabeça, essa foto com vários guepardos meio que juntos numa parte meio que alta, enfim, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos falar da viagem, né? Viajei com a OLED, como eu já disse. Essa viagem aconteceu mais ou menos em novembro de 2015, novembro para dezembro. Foram 11 ou 12 dias navegando ali pela Tanzânia, né? Circulando de carro, longas viagens, muitas horas dentro do carro. Uma viagem bem cansativa, recomendo para quem gosta realmente de fotografar a vida selvagem e paisagens. Em alguns momentos elas se apresentam de forma muito interessante, os hotéis são muito bons, enfim, a estrutura toda que a agência montou é muito boa, mas de qualquer forma são muitas horas dentro do carro. Você chegar no Serengeti, você começa aterrissando em Arusha, que é como se fosse assim a porta de entrada do Parque Serengeti. Ela fica mais ou menos, acho que uns 140, 150 quilômetros do parque, não é perto, mas é o lugar mais perto com alguma civilização mais organizada que você tem. Uma cidade pobre, né? Mas as pessoas são bem acolhedoras, são felizes, enfim. À medida que você começa a dirigir pela estrada em direção já aos parques nacionais, você já começa a ver uma coisa bem mais rural, umas casas já feitas de barro com madeira, meio pau a pique e tal, já muda um pouco a estrutura. Você começa a ver muitos pastores com vacas e tal, já começa a ficar bem diferente o cenário e começa a ficar bem mais interessante. O primeiro ponto de parada dessa viagem é um parque chamado Tarangire, que é conhecido como Parque dos Baobás e Parque dos Elefantes, porque você vê muito baobá e muito elefante, né? Mas quando você começa a entrar nesse parque, você já começa a ver bicho para todo lado. É macaco, é gazela, enfim, principalmente herbívoros, com muita abundância. Para quem vai pela primeira vez para a África, como foi essa minha viagem, é muito impressionante, porque parece que é um zoológico, assim, a nossa sensação de ver esses bichos é num zoológico. Você vai andando e vê um bicho, vai andando e vê outro bicho. E não é zoológico, não tem grade, é tudo aberto, os bichos estão completamente soltos, eles meio que não ligam muito para os carros, você vai entrando e começa a ver esses bichos bem próximos, assim, começa a ver umas cenas muito interessantes. Os elefantes começam a aparecer em muita abundância, grupos enormes de elefantes, eles deixam até o carro chegar bem perto, a gente teve cenas de elefante muito próximo do carro, dá até um certo medo. Você vê um elefante na África solto na tua frente, é um animal gigantesco, né? E o mais bonito para mim também é a mudança do clima. É um lugar muito quente, muito vasto. Então a mudança de clima é muito grande. Você tem chuva 3 vezes por dia. O céu tá limpo, azul, aquele sol de rachar, de repente começa a fechar, umas nuvens gigantescas começam a aparecer. O tempo fecha, cai uma tempestade de 15 minutos, fica tudo molhado, começa a ficar tudo verde de novo. Abre o sol, aí a luz entra de novo. Cara, é muito impressionante a mudança de tempo, como que ela atinge esse lugar e como isso influencia na sua fotografia. E aí vai acabando o dia, as luzes vão ficando mais dramáticas, as nuvens vão ficando laranjas, rosas. Tem cenas assim, girafas passando com o fundo meio rosa, assim, são coisas que você vai vivendo nessa viagem que são muito impressionantes. Mas até então, a gente passou 2 dias, se eu não me engano, aos arredores desse parque do Tarangire e do Lake Manyara, que é um outro lago que tem próximo,
que você consegue até circular um pouco a pé. O hotel fica muito próximo desse lago, então de manhã você consegue circular a pé, fotografar alguns bichos assim a pé. Mas os Maasai estão sempre com você, né, que são a tribo local, né, que mora dentro das arredores do parque. E dentro do parque tem essa tribo que são os Maasai. E eles trabalham também nesses hotéis. Então com isso você tem muito acesso a esses caras. Você consegue conversar, alguns falam inglês, até deixam fotografar também, né? Enfim, são bem educados, bem simpáticos. Então, dali pra diante a gente seguiu viagem, pegou estrada, né, em direção a realmente entrar no Parque do Serengeti. E a gente passa muito próximo a uma cratera de um vulcão gigantesco extinto chamado Ngorongoro. Depois, na volta do Serengeti, a gente até ficou num hotel na beira dessa cratera, mas enfim, nem vou falar muito sobre isso porque não é o tema. Mas na ida já deu pra ver um pouco da cratera, é muito impressionante. É como se fosse um outro parque de animais que ficam dentro dessa área que é toda verde. É uma área gigantesca, né, cercada por montanhas. Nesse caminho em direção ao Serengeti, a gente acabou parando numa tribo Maasai que fica na estrada, literalmente, onde eu fiz até uma das melhores fotos que eu fiz nessa viagem, de 3 meninos assim ajeitados meio de forma triangular, assim bem simétrica. Eles vieram na estrada pedir dinheiro e tal, a gente parou o carro, deu água e tal, e a gente teve acesso a essa tribo, que é muito legal. Eles recebem você muito bem. Fiz uma sessão fotográfica dentro da casa de um Maasai. As casas são baixas, são como se fossem ocas, né, pequenininhas assim. Tem uma espécie até de uma mini jaula dentro da casa para ele poder guardar um bezerro. Se ele tiver um bezerro no rebanho dele, ele tem que guardar à noite, porque senão os leões podem atacar. Tava muito escuro, é realmente muito escuro. Eu não tava conseguindo foco, né, contraste para fotografar o cara. E aí na tribo você conhece também a escola que eles têm lá para as crianças, conversa com os caras, tem uma feirinha de artesanato. É uma experiência fantástica. Eles te recebem com uma dança, eles têm um ritual onde eles saltam. Os Maasai tem uma coisa de que o Maasai mais forte, o cara que tem direito a pegar mais mulheres, é o cara que salta mais alto, de forma vertical. Então eles ficam fazendo uma competição de saltos, mostraram pra gente um pouco, fizeram a dança. Quando a gente entrou no Serengeti, lá pelo 4º ou 5º dia de viagem, aí a coisa muda de figura. Você começa a ver aves de rapina por todo lado, começa a ver alguns carnívoros, alguns felinos, vê mais elefante, vê girafa, vê zebra. Você começa a ver bicho em mais abundância e mais diferentes, né? Começa a ver muitos bichos. A gente começou a ver leopardos, ver alguns leões e tal. Mas até então, nada de guepardos, nada do que eu estava querendo fotografar. Claro, eu estava fazendo altas fotos, mas eu tinha aquela foto em mente também. Aí a gente começou a ver também as grandes migrações, né? A gente começou a ver os gnus, grupos gigantescos, não sei estimar, milhares de animais vindo, trotando assim em uma certa região, passando pela gente. É uma cena que você não esquece na sua vida, você realmente não esquece. E aí a gente teve um encontro com o primeiro guepardo, um guepardo solitário, estava sozinho na savana, assim, absolutamente flat, reta, olhando assim um grupo de zebras que estavam mais ou menos ali. Mas ele não tomou nenhuma atitude, ele deixou até a gente chegar bem perto dele, com o carro, não se incomodou. A gente ficou meio que rodeando, esperando para ver se ele de repente fazia um ataque. Até conseguir fazer um bom retrato desse guepardo de lado, assim, bocejando. Uma foto que até aparece na abertura dos vídeos, né? Eu gosto muito dessa foto, que eu consegui pegar ele bem de lado, com a boca bem aberta. Mas ele não proporcionou exatamente grandes fotografias interessantes, não. No outro dia, a gente até teve encontro com outro grupo, era um guepardo, mãe e 2 filhotes, ou um filhote. E eles estavam meio que brincando, o filhote estava bem animado e tal. Consegui também uns bons retratos desse filhote, a mãe estava deitada o tempo todo, estavam meio que descansando, porque faz muito calor também. E eu consegui algumas fotos ali, alguns retratos, mas nada também muito empolgante, não. Passaram mais 2 dias a gente circulando pelo Serengeti, todo dia 6 a 8 horas dentro do carro, fotografando. Aí você vê todo tipo de bicho, muita ave de rapina, outras aves também, hipopótamo, leão. Tivemos uma cena de um leopardo fantástica numa árvore, que é até uma das outras grandes fotos que eu gosto dessa viagem. O leopardo estava numa árvore totalmente escondido, só dá pra ver o rabo dele. O guia que viu falou, olha lá. Ele resolveu descer dessa árvore, desfilou em cima de um galho assim pra gente, desceu no mato, passou muito perto do carro assim, caminhando, foi embora. Cara, uma cena também inesquecível. Mas guepardo mesmo, muito difícil, não estava acontecendo e tudo bem, pelo menos eu dei aquele check, vi o guepardo, né? Mas claro, queria alguma coisa melhor, mas não dá pra controlar essas cenas. Até que no último dia do Serengeti, que era o dia que a gente saía do hotel cedo, passava um pouco pelo parque e ia embora, a gente estava fotografando, teve um grupo de leões e tal, e de repente a gente encontrou
esse grupo de guepardos. Era uma mãe e 3 filhotes que estavam em cima exatamente de um morrinho na nossa frente. E foi ali que a foto começou a ser construída. O morrinho era bem alto, então a parte mais alta do carro dava praticamente de frente para a parte mais baixa desse morrinho. Então a gente ficou numa posição muito privilegiada, vendo eles quase que da linha do horizonte, como se a gente tivesse deitado na grama, né? E eles estavam muito tranquilos, mas assim, olhando para todos os lados, buscando talvez alimento e tal. De repente começou a chegar outros carros, né, de outros turistas e deram um pouco a volta por esse morrinho. E talvez os guepardos tenham se incomodado um pouco e aí eles resolveram descer desse morrinho e começaram a circular meio que em fila indiana, puxado pela mãe, passaram bem perto do nosso carro e desceram. Nessa hora eu falei, bom, as fotos que eu fiz estão feitas, é isso, vamos nessa. Mas o guia falou, não, pera aí que eles podem subir naquele outro morrinho. E foi exatamente o que aconteceu. Os filhotes ficaram um pouco embaixo, a mãe subiu até o topo do morro e sentou. E aí nessa hora que ela sentou, os filhotes começaram a chegar e começaram novamente a fazer o que eles estavam fazendo no primeiro morrinho. Ficar meio que monitorando a savana, procurando alguma coisa. Nessa hora, a gente se movimentou com o carro e pegou uma posição muito privilegiada, de lado mesmo, bem de lado. E ali eu percebi que eu poderia fazer uma foto bem simétrica, como eu gosto de fazer. Eu queria muito uma foto que todos estivessem olhando pra mim, mas não dava. Cada hora que um olhava, o outro não olhava. Eles estavam se movimentando sem parar a cabeça, assim. Então eu fiquei fotografando um tempo ali, variando muito a distância focal. Eu tinha uma 100-400 na 7D, se eu não me engano, que estava na época, e a 24-105 na 5D Mark III. Então eu estava variando essas lentes, eu trocando de câmera o tempo todo e fotografando em distâncias focais diferentes para ter tanto um plano mais aberto, porque as nuvens estavam muito carregadas, estavam fazendo um cenário muito dramático por trás. Então valia a pena também fotografar um pouco mais aberto, pegando a cena completa, e outras fotos um pouco mais fechado, pegando só os guepardos. E eles continuaram ali se movimentando até que eles começaram a se ajeitar para deitar. E aí o guia foi muito esperto, ele falou, a gente tem que dar a volta, porque eles vão deitar pro outro lado do morrinho. E aí a gente estava até preso, o nosso carro estava um pouco preso, porque tinham outros carros que chegaram juntos para ver a cena. O nosso carro ficou preso, ele conseguiu tirar o carro, quase atolou o carro e conseguiu sair, deu a volta no morrinho e pegou eles de frente novamente. A gente estava de lado, agora a gente passou a ficar de frente. E aí, cara, aí foi realmente esperar a cena acontecer, porque eles começaram a deitar, começaram a se ajeitar, e eu falei, cara, agora eles vão olhar pra cá, não tem jeito. Eles estavam todos deitados pro mesmo lado, apontando a cabeça pro mesmo lado. E aí, quando eles começaram a se movimentar ali, deitados, eu comecei a fuzilar, esperando aquele momento de ter todas as cabeças me olhando. Essa sequência dos guepardos rendeu mais ou menos 250 fotos. E essa foto em especial que eu resolvi mandar para o concurso foi literalmente uma das últimas fotos, porque foi nesse momento final onde a gente conseguiu ficar de frente para eles e eles olharam os 4 na direção do meu carro. Então foi literalmente uma das últimas fotos. A partir daí, quando a gente conseguiu essas fotos, o guia concordou que estava na hora da gente ir embora, porque a gente já estava investindo muito tempo naqueles guepardos e a chuva estava chegando forte. E realmente chegou. Logo depois que a gente saiu, caiu um temporal assim, uma chuva fortíssima. Não dava nem para enxergar nada no vidro, né? Tava super difícil de dirigir, porque as estradas são de terra, né? Então fica logo tudo lameado. Mas deu certo e a gente seguiu, saímos do Serengeti em direção ao Ngorongoro até o final da viagem, né? Então a viagem durou mais 2 dias ali até a gente voltar para Arusha. Depois eu passei alguns dias na África do Sul, mas enfim, isso já não vem ao tema, né? O importante é falar um pouco sobre a construção dessa foto. Desde a minha infância, quando eu já tinha vontade de fazer uma foto nesse estilo, né, até você chegar lá, viajar para a África, procurar os animais, encontrar a posição certa, ter paciência para conseguir fotografar. A foto original, obviamente, é colorida, né? Eu tenho versões coloridas dessa foto, mas quando eu fui mandar para o concurso, eu resolvi fazer uma versão preta e branca por uma questão meramente artística, né? Eu pensei que a foto colorida pudesse dar um aspecto muito real àquela foto, e se eu fizesse uma versão PB, né, usando esse contraste que eu tinha do fundo das nuvens com a luz no corpo deles, eu talvez desse uma visão
super artística aquela foto e poderia valer alguns pontos a mais no concurso, a gente nunca sabe. Pra falar a verdade, eu nem sabia que tinha um prêmio melhor foto preta e branca, nem sabia mesmo. Eu mandei a foto só pra categoria Vida Selvagem, querendo ganhar ali. Fiquei entre os 6 finalistas e no final fiquei em segundo lugar com a foto. E depois me avisaram que eu tinha ganho a categoria preto e branco, que envolve o concurso inteiro, ou seja, é a melhor foto preto e branco entre todas as fotos, não só entre as fotos de vida animal, mas entre todas as categorias. Se eu não me engano, são 20 categorias no concurso. E ter ganhado esse prêmio de melhor preto e branco do concurso inteiro, que teve, se eu não me engano, 13 mil fotos enviadas, eles falaram os números, não tenho de cabeça, é muito legal. É isso aí, galera, essa foi a história por trás dessa foto dos guepardos em preto e branco que eu ganhei o concurso Melhor Foto Preto e Branco do Brasília Photo Show 2019. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, mostra para seus amigos, dá uma olhada no nosso grupo do Facebook, confere outros vídeos do canal que você vai gostar muito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!